Olá, amigos, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre os 18 volumes das obras completas do Jung. O objetivo é mostrar para vocês o que cada um dos volumes contém e qual que é a problemática que ele está trabalhando naquele momento. Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma leitura breve, né, mostrando brevemente o que cada um dos volumes contém, a gente vai estar também relacionando isso com o desenvolvimento teórico do Jung. Então, o vídeo também trata de uma biografia sucinta, mas uma biografia intelectual. A gente não vai entrar nos problemas, na parte pessoal da vida do Jung, ok? O Jung se forma em medicina em 1900, exatamente. E assim que ele se forma, ele vai trabalhar num hospital psiquiátrico chamado Burgos. E a partir dali ele começa a carreira acadêmica dele e começa a produzir e divulgar o seu próprio trabalho. Então, o primeiro volume das obras completas é esse daqui, Estudos Psiquiátricos. Ele não é muito grosso, tá vendo? Ele tem por volta de 200 e pouquinhas páginas, 260 para ser exato. E nesse livro a gente tem dois textos principais. O primeiro, o principal texto do trabalho dele, desse Estudos Psiquiátricos, é a tese de doutorado do Jung, chamada Sobre a Psicopatologia dos Chamados Fenômenos Ocultos. Nesse trabalho ele vai analisar o caso de uma médium, através dos conceitos psiquiátricos da época, como ele poderia enquadrar a mediunidade naquele pensamento ali do começo do século da psiquiatria. O segundo texto que eu acho bastante importante nesse volume inicial é o texto chamado Criptomnésia. Criptomnésia é um termo da psiquiatria que quer dizer uma lembrança que não é percebida como uma lembrança. Então ele cita um trecho do Zaratustra que é muito semelhante a um texto do Julius Kerner, que é um autor que produziu uma série de volumes diferentes. Assim, tem um livro dele que também ele cita na tese de doutorado que se chama A Vidente de Prevost. E o Nietzsche cita esse texto sem se lembrar de que ele havia lido isso na adolescência dele. Então isso chama criptomnésia, uma lembrança que a pessoa tem, mas que na verdade não é percebida pela consciência enquanto lembrança. E o livro também tem outros artigos bastante interessantes, a gente vai tratar no primeiro curso, mas são artigos menores, tá? O segundo volume é esse daqui, Estudos Experimentais. A gente poderia definir de uma forma didática o desenrolar teórico do Jung em três fases. Uma fase inicial psiquiátrica, em que ele pensa de acordo com os teóricos psiquiatras da época, principalmente Janet, Binet, o Bleuler, que era o chefe do Burgoslich, e também já desde o começo ele tem uma certa influência do Freud. A gente vai trabalhar isso nos cursos, essa relação dele com o Freud, né? Então, nesse começo é uma fase psiquiátrica, depois ele passa para uma fase psicanalítica, quando ele começa a entrar em contato com Freud através de cartas, depois ele vai para Viena. Então ele tem um período psicanalítico e depois a gente pode dizer que ele tem, quando ele rompe com Freud, ele começa a psicologia analítica. Então são três fases: a fase psiquiátrica, a psicanalítica e a fase da psicologia analítica. Desculpa. A primeira fase, que é a fase psiquiátrica, a segunda, a fase psicanalítica, a terceira da psicologia analítica. O segundo volume ainda é da fase psiquiátrica, a gente pode dizer, se chama Estudos Experimentais. Deixa eu tirar para cá para vocês verem bem. Essa é uma edição um pouco mais antiga da Vozes, eles relançaram agora com outras cores. E ele é bem volumoso, esse daqui. Ele tem por volta de 600 páginas, tá? Nesse volume, apesar de a gente classificar como uma fase psiquiátrica, ele já tem muita coisa da psicanálise. Ele já interpreta os resultados dos testes que ele faz, né? Por isso chama estudos experimentais, a partir de determinados conceitos que vêm da psicanálise, mas que ele também, de certa forma, ajuda a construir. O principal conceito que ele trabalha nesse livro, nos estudos psiquiátricos, é o conceito de complexo. A ideia de complexo, dizendo de uma forma bastante resumida, é uma ideia ou grupo de ideias ligadas a uma forte emoção, a um forte afeto. E esse afeto tem muita importância na vida daquele sujeito.
Então, o teste que ele faz é o teste de associação de palavras. Ele pega uma lista de 100, 200, 300 palavras de acordo com o experimento, e a cada palavra a pessoa tem que responder com a primeira palavra que vier à cabeça naquele momento. Então, ele diz céu, a pessoa tem que dizer nuvem, e assim vai, né? 100 palavras. O experimentador diz uma palavra, o paciente diz outra. Nas palavras em que há muito tempo para a resposta, ou que há a mesma resposta, há um erro na resposta, né? Nessas palavras com erro, ele diz que ali há um complexo. Então, por exemplo, em palavras que estão relacionadas com amor, ou estão relacionadas com a parte do indivíduo, ou então estão relacionadas com a parte do poder, ele nota que tem muita falha e aí ele desenvolve a ideia do complexo. É a partir desse trabalho que ele também é convidado para fazer a palestra na Universidade de Clark, nos Estados Unidos, junto com Freud. Então, é um trabalho independente que ele produz um pouco antes da época em que ele se torna um psicanalista, e é o primeiro trabalho que faz ele realmente ficar bastante conhecido. Para vocês terem uma ideia, então, nesse volume aqui, Estudos Psiquiátricos, ele tem uma série de estudos, é bastante detalhado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Por exemplo, aqui tem a lista de palavras. Deixa eu ver se dá para ficar bem visível para vocês. Opa. Não ficou visível. Mas enfim, tem gráficos e tem uma parte bem experimental mesmo, é uma parte da obra do Jung bastante desconhecida. É curioso que, por exemplo, o Skinner, do behaviorismo, cita essa obra do Jung. O Jung, que é tido às vezes como um místico, como um pensador metafísico e mais um teólogo do que um psicólogo, essa visão, na verdade, é totalmente equivocada. Ele tem trabalhos bastante experimentais mesmo. E é utilizado pelo Skinner também para falar do problema da linguagem, no livro Comportamento Verbal dele. Bem, o terceiro volume é esse daqui, Psicogênese das Doenças Mentais. O primeiro volume ele vai de 1900 até 1906, mas principalmente até 1904. Então, 1900 a 1904. O estudo sobre mentais pega 1903 e 1904. Esse daqui, ele já pega o período um pouquinho posterior, então 1906, 1907, e ele é um estudo do problema da psicose, mas já um viés de interpretação psicanalítico. É a partir desse livro que ele começa realmente contato com Freud, contato direto. Ele envia esse livro para o Freud acha muito interessante e eles começam todo aquele contato que a gente conhece. Ele trabalha aqui principalmente a questão da esquizofrenia, ainda falando da esquizofrenia como demência precoce. Então tem alguns capítulos que a gente tem, por exemplo, o capítulo inicial chama Psicologia da Demência Precoce. E sobre a interpretação da psicanálise, né? Então é isso. Esse livro aqui, deixa eu mostrar de novo para vocês, Psicogênese das Doenças Mentais. Ele tem artigos já bastante psicanalíticos, ainda psiquiátricos sob certo ponto de vista, mas com a interpretação já bastante psicanalítica. O quarto volume é esse daqui, Freud e a Psicanálise. Esse volume reúne toda a produção teórica, toda seria exagero, mas reúne bastante da produção teórica que o Jung fez sobre a psicanálise e sobre a obra do Freud. Então ele pega desde os primeiros textos que ele trabalha com os conceitos da psicanálise, até os últimos textos bem posteriores historicamente, 1940, 1950, em que ele critica a psicanálise. Esse livro é muito interessante, mesmo para quem não concorda muito com o ponto de vista do Jung, quem tem interesse principalmente na obra do Freud. Por que ele é interessante para todo mundo que tem interesse na psicanálise e na visão do Freud? Porque ele tem artigos muito interessantes que explicam o que é a psicanálise, como se deu o surgimento da psicanálise, as primeiras teorias, teoria do trauma, a teoria depois da fantasia, o surgimento da ideia de complexo de Édipo, a briga, o primeiro rompimento que há no movimento psicanalítico é o Freud e Adler, e depois Freud e Jung. Então ele tem artigos bastante interessantes, um dos últimos chama Divergência entre Freud e Jung, é um capítulo no qual ele tenta demonstrar qual é a diferença que há entre o pensamento dele mesmo e o pensamento do Freud. O artigo que eu recomendo para todo mundo que gosta de psicanálise é o nono capítulo,
que se chama Tentativa de Apresentação da Teoria Psicanalítica. Nesse capítulo, ele mostra todo o desenvolvimento teórico do Freud, até 1912, mais ou menos. Bem, o quinto volume é Símbolos da Transformação. Esse livro é um pouco difícil de explicar em poucas palavras, porque é com esse livro, com a publicação desse volume aqui, que o Freud acaba rompendo com o Jung, ou o Jung rompe com o Freud. O Jung passa a interpretar os sintomas, os problemas psíquicos, já não com uma ideia do Freud. E por que é difícil explicar o que contém esse livro? Porque ele foi muito reformulado. Então ele tem várias edições, a última edição é de 1953, e a primeira edição foi em 1912, que é exatamente o ano que eles começam o rompimento. Então, basicamente, ele tem uma nova interpretação da libido, da energia psíquica, e já entra com alguns conceitos de estudo de simbolismo, que vai desembocar depois na ideia dele de arquétipo. A gente precisa realmente estudar ele com muita calma, um livro até bastante difícil, mas bastante interessante. O mote do livro, o ponto central dele é a análise de uma esquizofrênica também. Bem, vamos lá. O sexto volume é esse daqui. Esse é uma edição ainda diferente da capa dura. Deixa eu ver, assim. Estudo sobre psicologia analítica. Esse é o sétimo volume das obras completas. Aliás, eu pulei um. Voltando. O sexto volume é os tipos psicológicos. A minha edição está bem velhinha, nem tem a capa mais. É uma edição portuguesa, essa daqui, né, da Vozes. E, aliás, ela é uma edição da Zahara Editor. A tradução que é a tradução de um português. Então vamos lá, recapitulando. O Jung tem inicialmente uma fase psiquiátrica, na qual ele tem alguns autores que ele privilegia na interpretação, especialmente o Bloiler, Pierre Janet, Binet, entre outros, Krafft-Ebing. E já desde o começo tem um ponto de vista que concorda com algumas opiniões do Freud sobre a histeria, sobre a ideia do inconsciente também. Então, por exemplo, desde o primeiro volume, desde a tese inicial dele de doutorado, ele já cita o Freud. Mas essa aproximação dele do Freud se dá num período aí que vai de 5 a 6 anos. Então, desde 1900, ele começa a trabalhar como psiquiatra, a tese de doutorado dele é de 1902. Então, tem o primeiro volume, Estudos Psiquiátricos, o segundo volume, Estudos Experimentais, que também é psiquiátrico, mas já tem um peso mais psicanalítico. Até o terceiro, Psicogênese das Doenças Mentais, em que ele tenta fazer uma tentativa de interpretação da psicanálise. Aliás, desculpa, ele tenta fazer uma tentativa de interpretação da psicose, né, da demência precoce, da esquizofrenia, sob o viés da psicanálise. Então, nesse momento, ali no terceiro volume, já é uma transição da psiquiatria para a psicanálise. O quarto volume pega toda a questão dele com relação ao Freud, desde a época em que ele concorda até a fase final em que ele critica. O quinto volume é esse que eu mostrei para vocês, que em termos históricos pegaria 1912. Então ele fica próximo do Freud entre 1906, 1907 até 1912, 1914. O rompimento vai se dando aos poucos, né, entre 1912, que começa o rompimento com a publicação de Símbolos da Transformação, até 1914. E esse volume Símbolos da Transformação, ele é muito reformulado, então a gente não lê ele na edição da Vozes como ele foi na edição inicial. Tá? O sexto volume é esse que eu peguei para vocês, aqui mostrei tipos psicológicos. Então a gente tem a fase psiquiátrica, psicanalítica e da psicologia analítica. Com esse volume, e de certa forma já com o volume anterior, Símbolos da Transformação, a gente tem o começo da construção da psicologia analítica, que é a psicologia do Jung. E a gente poderia fazer uma divisão ainda, para ficar mais claro esse desenrolar da psicologia analítica. Claro que essa divisão é didática, ela é um pouco arbitrária, mas ela serve como um referencial.
assim como a gente fez essa divisão entre esses três pontos, essas três fases, né? Essa divisão que eu vou fazer é a seguinte. A gente poderia dividir a psicologia analítica do Jung então, em três fases. Uma fase inicial em que ele tenta pensar mais a psicologia da consciência. Ele tenta mostrar como que se dá o funcionamento do eu, como se dá o funcionamento da consciência com relação ao mundo, com relação ao mundo interior também. Um segundo momento em que ele está bastante preocupado com os símbolos e depois, ou junto ali, com os arquétipos também. A gente vai falar um pouquinho melhor depois do que é arquétipo, talvez não nesse vídeo, porque é um conceito bastante complexo também. E uma terceira fase dentro da psicologia analítica, que é a fase da alquimia. Então, obviamente é uma divisão arbitrária, mas eu acho que serve como um bom referencial para quem não conhece a obra do Jung. Esse primeiro volume, então, da fase da psicologia analítica, chama Tipos Psicológicos. Nesse livro ele tenta mostrar qual que é a diferença que existe entre as pessoas. Nos textos, na autobiografia dele, em cartas, a gente descobre que ele começa a pensar esse problema a partir do rompimento que tem entre Freud e Adler, que é o primeiro rompimento que tem na psicanálise. O que acontece? Por que um mesmo sintoma, um mesmo indivíduo que chega na clínica pode ser pensado, aquele sintoma pode ser entendido, compreendido de uma determinada forma e também pode ser compreendido de uma outra forma totalmente diferente, né? Por que a gente pode entender ele sob o ponto de vista da psicanálise do Freud e sob o ponto de vista da psicanálise do Adler, ou da psicologia individual do Adler? E esse é o primeiro problema que ele trabalha. Então ele vai tentar entender como que as pessoas são diferentes, de que forma se dá essa diferença e como que a gente pode ter um norte para ter essa compreensão das diferentes personalidades. Então aqui tem conceitos, ele inicia conceitos que também fariam ele muito famoso, como o conceito de extroversão e introversão. Os 4 tipos psicológicos, né, são sensação, intuição, pensamento e sentimento. Bem, e é um livro bastante grande, como vocês viram, não sei se dá para ver, quer ver? Ele tem, vamos ver quantas páginas ele tem, quase 600 páginas. Por que ele é tão volumoso? Porque ele vai tentar pensar esses tipos, as diferenças individuais entre as pessoas, na história, na filosofia, na arte, para só nos últimos capítulos, que é o capítulo 9 e o capítulo 10 principalmente, que ele vai tratar dos tipos. Então, que ele vai falar do tipo extrovertido, do tipo introvertido, da sensação, da intuição e do pensamento racional, do pensamento e do sentimento. Ele também tem um mini dicionário no final. É bastante interessante esse mini dicionário. Então, esse volume a gente poderia classificá-lo como da psicologia analítica e da fase, dentro da psicologia analítica, da preocupação mais com a consciência. O 7º volume eu tinha mostrado para vocês, né, antes de mostrar os 6, estudo sobre psicologia analítica. Essa edição é uma edição em capa dura, que eu tenho aqui também, é da Vozes. Deixa eu tomar uma água. E bem, nesse volume, ele reúne diversos estudos sobre a psicologia analítica já. Basicamente, ele está tentando entender a relação entre o eu e o inconsciente. Então, aqui que a gente começa a trabalhar, começa a ver os conceitos que são bastante conhecidos quando se começa a estudar o Jung. Então, o conceito de ânima, de sombra, de persona e de self. Embora o self ele não fale muito aqui ainda. Tá? Então ele começa a psicologia do inconsciente, ele retoma o ponto para explicar a psicanálise, o problema dos tipos também, e já cita também a questão dos arquétipos. Esse é o 7º volume, é um volume mais fácil de ler, ele é tranquilo, ele é uma boa introdução
a psicologia do Jung. Bem, esse é o 7º. Esse daqui, bem, a Vozes, os volumes, né, cada um destes 18 volumes são divididos de uma certa forma por temas. E alguns volumes são divididos em vários livros, então a gente tem aqui, ó, esse daqui é o 8º volume, a gente tem 3 livros. Então é Sincronicidade, a Natureza da Psique, estou conseguindo mirar direito aqui, e a Energia Psíquica. Bem, a Natureza da Psique também é bastante conhecido, esse livro, porque ele tem textos muito interessantes em que ele retoma essa problemática aí da relação do eu e do inconsciente, mas de diversas formas. Então, por exemplo, o primeiro texto chama Função Transcendente. É um texto de 1916 em que ele vai trabalhar o modo como a consciência e o inconsciente têm uma relação de função. Quando você muda o inconsciente, muda a consciência. Quando você muda a consciência, muda o inconsciente também. Aqui também ele volta a trabalhar com a ideia de complexo. Tem também trabalho sobre os sonhos, a perspectiva da psicologia analítica, de como interpretar um sonho e outros trabalhos. O último trabalho, olha que interessante, chama A Alma e a Morte, é o último capítulo desse daqui. Vou mostrar para vocês esse daqui agora, também está dentro do 8º volume, Energia Psíquica. Esse livro ele é bem fino, né? Ele trabalha a ideia da psicologia analítica para a libido. Como que se dá a energia psíquica? Como que é essa energia que a gente tem disponível para cumprir as nossas funções no cotidiano? Como que essa libido também acaba tendo uma relação com o inconsciente? Como isso vai para o inconsciente e volta? Como que a libido acaba sendo, dependendo do destino que ela tem, acaba provocando sintomas e tudo mais. Um ponto de vista bastante interessante, não é tão simples, porque ele usa também de determinadas correspondências na física e em outras ciências, mas é bastante interessante esse livro, do 8º volume. E a última parte do 8º volume é sincronicidade. Esse é um termo que acho que muitas pessoas conhecem, mas também têm dificuldade de entender. Sincronicidade quer dizer um evento que acontece junto de um outro evento de uma forma significativa. Então, um exemplo que ele usa nas memórias dele. Ele sonha com um peixe e no mesmo dia, de uma forma não combinada, ele vê um peixe no lago e a cozinheira dele também faz um cardápio no almoço para peixe. Isso pode parecer algo simples, mas são aqueles eventos em que você fala que, nossa, isso aconteceu e tem muita coincidência com o que tinha acontecido antes, com o que eu estava pensando. Então, é uma coincidência significativa. A gente vai explicar melhor essa ideia de sincronicidade. Bem, continuando, a gente tem aqui o 9º volume, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Essa aqui é uma edição da Vozes também, é uma edição mais recente, mas ainda não é a última, que está disponível, eu tenho esse livro já tem um tempo. E esse livro começa o que a gente pode dizer que é a fase em que ele vai trabalhar dentro da psicologia analítica a questão dos símbolos e dos arquétipos, de uma maneira mais contundente, mais firme, né, mais profunda. Então aqui que começa a definição do conceito de inconsciente coletivo, os arquétipos do inconsciente coletivo e determinados arquétipos específicos, como o arquétipo materno, o arquétipo do renascimento, o arquétipo da core, o arquétipo da criança, a importância dos contos de fada. Então ele vai explicar o que é o arquétipo, como que se dá esse simbolismo que aparece em diferentes tempos, em diferentes culturas, em sujeitos que não tinham tido contato com aquele tipo de conteúdo, por exemplo, da mitologia e tudo mais. Ok. O 9º volume, ele também tem essa segunda parte, que é Aion, Estudo sobre o Simbolismo do Si Mesmo. Então, nesse livro Aion,
ele vai explicar o simbolismo do peixe, a gente pode dizer, o simbolismo do cristianismo. E como esse símbolo do Cristo tem impacto na vida das pessoas, né? O si mesmo é um dos arquétipos do inconsciente coletivo também. É uma das partes da psique, do inconsciente coletivo, que a gente pode ter contato e representa a totalidade da psique. Então também é interessante que ele começa o trabalho, esse Aion, voltando ao tema da relação o eu e o inconsciente, e trabalhando essas partes da psique. Também é bastante interessante ler esse livro sob o ponto de vista de uma introdução, embora seja um livro bastante complexo a partir aí do 4º capítulo. Então, o primeiro capítulo ele fala do eu, o segundo da sombra, o terceiro a relação ânima e ânimos, né, como que a ânima, a parte feminina no homem, e o ânimos, a parte masculina na mulher, tem uma relação aí de conjunção, né, de união entre as partes psíquicas para chegar no si mesmo. E depois, a partir do 5º capítulo, ele vai falar do simbolismo do Cristo e todos os simbolismos que estão relacionados com o cristianismo, especialmente o símbolo do peixe. Okay. O 10º volume ele também é dividido em volumes menores, em livros menores. Então a gente tem esse daqui que é bem fininho, presente e futuro. Basicamente, nesse livro ele lida com o problema do pós-guerra na Europa. Então, está naquele contexto ali de Guerra Fria, todo o problema da cisão, né, entre o mundo então comunista e capitalista. E ele dá uma ideia de que pode ser o futuro da sociedade. Civilização em transição também tem temas semelhantes. Mas também trabalha alguns aspectos bastante interessantes de culturas, né? Então ele fala sobre a Índia, ele fala sobre os Estados Unidos, ele fala sobre a mulher na Europa, fala sobre a psicologia americana, portanto, né? E, finalmente, esse daqui, aspectos do drama contemporâneo, que também faz parte do 10º volume das obras completas. Então, esses três volumes das obras completas, eles são sobre esse problema, a gente pode dizer, o problema social do mundo ali no pós-guerra. Então, uma tentativa de interpretação. Também tem estudos menores sobre determinadas culturas, como a cultura da Índia, sobre a cultura dos Estados Unidos, e são interessantes como uma tentativa de uma sociologia e do Jung, a gente poderia dizer. A gente vai se aprofundar mais nesses 3 volumes no curso. O 11º volume, vocês vão ver o tamanho que é, deixa eu chegar para cá, Psicologia da Religião Ocidental e Oriental. Esse livro também, em algumas edições, ele é dividido em partes menores. Eu tenho alguns livros menores como Resposta a Jó, mas eu também tenho essa edição que vem todo o volume. Então ele é bastante volumoso, né? E ele vai tratar da psicologia da religião, de todo o problema que encerra a religião para a psicologia. Então, se a gente fez essa divisão entre uma psicologia analítica que inicialmente tenta pensar a consciência e a relação da consciência com o inconsciente, depois uma psicologia analítica que está voltada para a questão do simbolismo e de como esse simbolismo aparece na ideia do arquétipo. Depois a gente tem a terceira fase, que eu considero a fase que ele está extremamente preocupado com a alquimia, com símbolos, esses mesmos símbolos arquetípicos na alquimia. A gente tem sempre a preocupação do Jung de explicar a totalidade dos fenômenos psíquicos, né? Então ele sempre argumentou que na clínica ele tinha contato com todo tipo de paciente, e para poder interpretar bem, para poder dar um direcionamento para o tratamento, para tentar curar a pessoa do sintoma que fosse, ele tinha que ter uma compreensão bastante ampla, e aí
essa viagem dele por diversas culturas, por diversas línguas, pelos simbolismos e pela história também. Então, quando a gente pega esse livro, por exemplo, Psicologia da Religião Oriental e Ocidental, ele tenta aplicar, primeiro, um ponto de vista tipológico entre a psicologia do Ocidente, uma psicologia da religião no Ocidente e a psicologia da religião no Oriente. Então, ele coloca o oriental como um sujeito introvertido, que tem uma interpretação de Deus, uma visão sobre Deus e sobre o transcendente, que é basicamente introvertida. E a visão do mundo ocidental, que é extrovertida. Então ele faz esses paralelos. Nesse livro também ele analisa, por exemplo, a missa, como se dá os símbolos de transformação na missa. E tem outros trabalhos, por exemplo, sobre o budismo. É um livro bastante interessante. Então ele também estuda o dogma da Trindade. E tem outros textos menores aqui sobre, por exemplo, o livro tibetano dos mortos, né? Livros sobre a religião oriental aí. Sobre a yoga também. A gente vai tratar bem detalhadamente esse livro que me interessa particularmente porque eu faço doutorado, né, em psicologia da religião. Então, continuando aqui, a gente tem esse aqui, Escritos Diversos. É o volume que pega aqui o volume 10 e o volume 11. São diversos escritos que não foram incorporados nem no volume 10 nem no volume 11. São cartas, prefácios, saudações que ele faz, né? Apesar de ser um volume bastante pouco conhecido, ele tem alguns trabalhos bem interessantes aqui. Então, por exemplo, um dos capítulos ele fala sobre o livro Resposta a Jó. Ele foi muito criticado por esse livro. Então ele dá determinadas cartas, determinados depoimentos sobre esses volumes, aí, o 10 e o 11. Mas daqui, Psicologia e Alquimia. Então a gente vai ver que daqui para frente, praticamente ele vai tratar só da alquimia, ou principalmente da alquimia. Como eu disse inicialmente, os 18 volumes, eles não são necessariamente históricos, então a gente não tem uma linha de continuidade histórica entre, por exemplo, o volume 16 realmente veio antes, historicamente, do volume 17. Não tem muito essa correspondência. Existe uma certa troca, né? Então, alguns textos que foram publicados muito depois são incorporados em livros anteriores. O livro sobre o Freud, por exemplo, tem artigos lá que são muito posteriores, década de 40 e 50, como eu disse, e assim por diante. O pensamento da Vozes, não é nem da Vozes, né, das editoras lá na Alemanha e nos Estados Unidos, que publicaram as obras completas primeiro, era de dividir, e isso com o aval do Jung, dividir as obras completas principalmente em temas, em livros temáticos sobre determinados assuntos. Então, como a gente viu, o volume 11 trabalha a psicologia da religião, oriental e ocidental. Então, ele pega o tema da religião especificamente. A gente vai ver, então, que esses últimos volumes tratam da alquimia. Mas a gente tem o volume 18, que são escritos diversos também, e o volume 17, que é o desenvolvimento da personalidade. Mas, enfim, vamos continuar até para a gente terminar aqui. Não estender muito. Psicologia e Alquimia, vocês vão ver que é um livro bastante grande também. Aqui ele começa a explicar como que a psicologia pode se interessar e por que a psicologia deveria se interessar pela alquimia. Acho que todos nós temos uma visão da alquimia como a ciência ou a tentativa de estudar a físis que veio antes, né? Que foi predecessor da química. Então, esse livro ele pega 800 sonhos do Pauli e interpreta esses sonhos a partir do simbolismo presente na alquimia. Então ele faz... É um livro bastante interessante também como um estudo de caso, bastante detalhado.
A gente nota que, de uma maneira geral, nas obras completas, não existe muito aquele texto voltado para um caso clínico. Com exceção de um ou outro, que a gente nota que o Jung trabalha um estudo de caso, como, por exemplo, a tese de doutorado dele, que é um estudo de caso, ou os símbolos da transformação também. A gente nota que os textos mostram muito rapidamente os casos clínicos. Então, esse livro aqui, o 12º, foge desse padrão dele. Ele pega, portanto, então, 800 sonhos e interpreta tudo isso aí de acordo com a alquimia, fazendo paralelo entre esses sonhos de um homem moderno, de um físico moderno, com a alquimia. O 13º volume, Estudos Alquímicos. Então, esse livro começa com O Segredo da Flor de Ouro, que é o livro que foi publicado em colaboração com Richard William em 1928. Então, é no período que ele deixa de escrever o Livro Vermelho, depois, no final, a gente vai comentar também um pouquinho sobre o Livro Vermelho, e trata da alquimia chinesa. Então, estudos alquímicos são diversos escritos sobre alquimia. Então, tem a visão de Zósimo, também ele trata do Paracelso, né? Foi um médico importantíssimo na Europa, para a transição de uma medicina antiga para uma medicina moderna. Ele trata do simbolismo do Mercúrio, Mercúrios, né, na alquimia, da árvore filosófica. Ele é bastante completo sobre esses aspectos. Então ele pega diversos escritos, diversos estudos alquímicos. Então, por exemplo, quando a gente pega esse daqui, que é o 14º volume, Mysterium Coniunctionis, ele faz referência a esses volumes anteriores que a gente estava falando. Então, ele, em diversos momentos ele fala, leiam primeiro Psicologia e Alquimia, para explicar, para vocês entenderem o porquê da importância da alquimia, como que a gente pode estudar a alquimia sob o ponto de vista da psicologia analítica, da psicologia profunda, como também às vezes ele fala. Esse daqui, na minha opinião, é o livro mais importante da obra do Jung. E ele vai trabalhar, pegando a alquimia, pegando os símbolos alquímicos, ele vai trabalhar a questão da reunião dos opostos. Então, se num primeiro momento ele estava preocupado com a reunião ou com a relação entre o eu e o inconsciente, aqui ele vai estar preocupado com isso a partir dos conteúdos psíquicos, a partir dos sonhos, a partir dos simbolismos que ele notava na clínica, mas fazendo sempre o paralelo com a alquimia, com os diversos escritos que ele conseguiu reunir da alquimia medieval e da gnose também. Então, Mysterium Coniunctionis quer dizer mistérios da união. A própria alquimia, como arte espagírica, queria dizer, tinha um significado de unir e separar e unir. Então, essas polaridades de união e desunião, a reunião dos opostos numa terceira coisa, para depois formar uma quarta, que, por sua vez, a quarta dá a ideia também de totalidade na interpretação do Jung. Todo esse processo de união e separação psíquica é pensado nesse livro em paralelo com a alquimia. Então, a gente tem esse daqui, é o primeiro volume que eu mostrei para vocês, né? Tá vendo? 14:1. A gente tem também aqui a continuidade desse livro, aqui para cá, aqui, 14:2. Então, o Mysterium, ele é dividido em 3 volumes, tem o terceiro ainda, não mostrei, então, se fosse reunir num volume só, ele ficaria muito extenso, vocês notem o tamanho que é. Então, vamos lá, o segundo volume continua a questão da união dos opostos, mas a partir de outros simbolismos que ele não tratou no anterior. Então, o símbolo do rei e da rainha, de Adão e Eva, e o 4º capítulo que chama a conjunção, né? A união dos opostos. Então, ele vai falar das etapas dessa união, como que se dá
essa questão da reunião psíquica. Falando de uma maneira geral, assim, de uma maneira bastante rápida, né, como a gente está fazendo nesse vídeo, talvez não dê para entender a importância desse tema. Mas se a gente pensar nos distúrbios psíquicos, como a neurose, psicose, esquizofrenia, enfim, por aí afora, a gente vai notar que existe uma cisão sempre, uma separação entre o eu e o inconsciente, né, dizendo de uma maneira geral. Então, o que acontece? Esses conteúdos psíquicos que são inconscientes ou que nunca foram conscientes ou que se tornaram inconscientes com o tempo, eles exercem uma pressão do inconsciente na consciência. Então, existe uma separação do eu e do inconsciente. O processo de terapia visa essa união dos opostos para chegar até uma totalidade. E daí a importância de estudar isso na alquimia. Por que na alquimia? Porque na alquimia eles tinham uma não compreensão da física como a gente tem hoje. Então eles projetavam os conteúdos psíquicos deles no trabalho alquímico que eles estavam fazendo. Então quando eles estavam fazendo uma determinada solução, uma determinada tentativa de união, eles projetavam através de desenhos, através de textos, os simbolismos psíquicos. Então é como se a gente tivesse acesso a diversos relatos clínicos dos homens aí da Idade Média. Então a gente pode observar, a partir dos desenhos e a partir dos relatos, como que eles estavam tentando fazer essa união psíquica. E aí, por isso a importância da psicologia estudar a alquimia, na opinião do Jung, né? Bem, continuando, deixa eu pegar aqui, ainda tem alguns volumes. Então, o 14º volume é Mysterium Connectionis. Esse daqui, O Espírito na Arte e na Ciência, é o 15º volume. Tá? E ele trabalha basicamente alguns autores famosos e a compreensão que ele tinha através da psicologia analítica da importância desses autores que ele considera geniais. Então ele trabalha de novo Paracelso, que ele já tinha abordado nos estudos alquímicos, aborda também o Freud como um fenômeno histórico-cultural, o Richard William trabalha também a poesia, como a psicologia analítica interpreta a poesia, por isso o espírito na arte e na ciência. E também analisa o Ulisses, do Joyce, e o Picasso. Okay? Esse é o 15º volume, porque a prática da psicoterapia é o 16º, né, a primeira parte do 16º. Então, a prática da psicoterapia são diversos textos sobre o problema da psiquiatria na modernidade. Aliás, desculpa, o problema da psicoterapia, né? E basicamente a questão que ele está tentando responder aqui é como que a psicologia analítica devia entender a prática da psicoterapia, qual era a função de um psicoterapeuta, como que o sujeito poderia ser tratado na clínica, quais são as etapas desse processo também. É um texto bastante interessante. Então, mesmo bem no final, esse livro reúne alguns textos, né, bastante recentes, se a gente fosse pensar cronologicamente. Quer dizer, o Jung já estava bastante velho quando ele escreve alguns desses artigos aqui desse texto, e ele tem uma interpretação bastante aberta da clínica, então ele não vê nenhum problema entre você usar, em alguns momentos, uma interpretação psicanalítica, em outros momentos, uma interpretação da psicologia individual do Adler, em outros momentos, a própria psicologia analítica. Então, esse é o 16º volume também, a parte 2, Abreação, Análise dos Sonhos e Transferência. Então, esse texto tem esse problema da abreação na psicoterapia. Ele trabalha... o livro, essa junção é um pouco estranha. Eu não consigo entender como que eles fizeram
uma junção desses três temas num livro só, mas enfim. Ele trabalha os sonhos, como que se interpreta os sonhos, de novo, e o texto principal dele, evidentemente, é a questão da transferência, mas como se dá a transferência na clínica, pensando a partir da alquimia também. O desenvolvimento da personalidade é o 17º volume. E ele reúne os textos sobre o desenvolvimento mesmo da personalidade. Então, é um texto do Jung sobre psicologia analítica que trabalha a questão do desenvolvimento da infância, da adolescência e da vida adulta e também da maturidade. O Jung é conhecido por ter criado o pensamento da importância da meia-idade, né, da metanoia, ali dos 35 aos 45 anos, quando há uma mudança muito grande da personalidade. E ele é tido como um autor que não pensou muito a infância e a adolescência. Esse volume, ao contrário do que se acredita, ele trabalha os problemas da educação da criança, da educação do adolescente, e é bastante interessante também. E, finalmente, o 18º volume é A Vida Simbólica. Assim, para vocês notarem o tamanho, eles são 2 volumes. Aqui, de novo, aqui. E esse volume, o 18º, ele é dedicado para incorporar pequenos artigos, prefácios, cartas, que não foram incorporados em outros volumes, que não foi possível de colocar, né, em determinados volumes. Então, o primeiro volume da Vida Simbólica, ele tem uma conferência, a conferência de Tavistock. Também, curiosamente, ele é um texto bastante interessante para a introdução na obra do Jung. Então, que ele fala abertamente lá em Londres sobre a psicologia analítica, sobre a interpretação dos sonhos, sobre o teste de associação de palavras. É bastante interessante. Então, esse A Vida Simbólica, ele tem esses diversos artigos e textos sobre determinados temas que foram trabalhados antes, né? Então, não é um tema único, como aconteceu com os outros volumes. E o que é interessante aqui? Quando a gente vai estudar, por exemplo, o primeiro volume, a gente pode pegar esse 18º volume, e aqui no capítulo 4º, chamado Sobre o Ocultismo, a gente vai ver determinados textos que têm relação com esse primeiro volume. Então, se no primeiro volume ele trabalha o problema da mediunidade, na tese de doutorado dele, aqui a gente pode ler, por exemplo, sobre os fenômenos espíritas, sobre a aparição de fantasmas e outras coisas do gênero. Então, quer dizer, determinados textos que não foram incorporados nesse primeiro volume vão estar aqui. Então, se a gente for estudar o Freud também, a gente pode pegar o 18º volume e fazer uma relação. A ideia é, a gente pega um volume, por exemplo, o volume 4, que é sobre o Freud, mas ao mesmo tempo a gente pega a Vida Simbólica para analisar os textos que ele escreveu e que não foram incorporados nesse volume que a gente está estudando. Então, o 16º volume trata o Freud e a psicanálise. Tem, por exemplo, um artigo aqui sobre os sonhos para Freud. E a segunda parte da Vida Simbólica é o mesmo princípio. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o que tem aqui. Então, a gente tem textos sobre o simbolismo, sobre os escritos da psicologia analítica, aquela fase que eu falei para vocês, sobre civilização em transição, sobre os arquétipos do inconsciente coletivo. Então, são determinados complementos que tem as obras, ou então prefácios que ele fez para livros de colaboradores ou livros de outros autores, assim, que tem a ver com o conteúdo de cada um dos capítulos, né? De cada um dos volumes anteriores. Como eu falei para vocês, o termo obras completas é um pouco equivocado, né? Esses 18 volumes não são as obras completas do Jung. Por quê? Porque existem outros textos que estão sendo publicados ou que já foram publicados, e então os 18 volumes não são a totalidade das obras. Mas, antes dele morrer, ele definiu que deveria ser assim a publicação, deveria ser desse modo. Então, a gente tem os 18 volumes, né? Então, por exemplo, esse daqui, deixa eu pegar.
Memórias, Sonhos e Reflexões, é a autobiografia que muitos criticam, dizendo que é um livro mais da Aniela Jaffe, porque a Aniela Jaffe foi uma das secretárias do Jung. Muitos dizem que é um livro mais dela do que do próprio Jung, mas, de qualquer forma, ele dá algumas entrevistas para ela falando da vida dele. Então, ele tenta fazer um relato de tudo que ele viveu, as experiências pessoais, afetivas, familiares, por que ele escolheu psiquiatria, enfim, o contato que ele teve com Freud e tudo mais, como surgiu a obra dele. É um texto bastante interessante também, mas por orientação do próprio Jung não foi incluída nas obras completas. E gostaria também de falar um pouquinho, antes da gente concluir esse vídeo, esse daqui que é o livro vermelho do Jung. Essa é a edição menor. Deixa eu só pegar a edição grande, peraí. E essa é a edição, não sei se dá para dar uma noção do tamanho do livro. Ele é muito grande e ele é muito volumoso também. Essa edição maior é o mesmo livro, mas essa edição maior tem ilustrações e a edição menor não tem, só tem o texto. E o que é o livro vermelho? O livro vermelho foi um texto que ele trabalhou, é uma espécie de diário, um diário de sonhos, um diário dos pensamentos dele, uma tentativa de autointerpretação, que ele tenta lidar com os próprios arquétipos, com os simbolismos que vão aparecendo para ele. Então, quando ele rompe com Freud, é um período que ele começa a tentar encontrar o próprio rumo e se sente totalmente perdido. Então ele começa a escrever os livros, que são os livros negros, são diários mesmo. Então ele anota os sonhos, anota os pensamentos, o que ele está sentindo, os desenhos e tudo mais. Então ele joga tudo ali. E depois ele pega esses diários, os diários negros, e escreve o livro vermelho de uma forma bastante detalhada, com uma caligrafia gótica, pintando com bastante cuidado os quadros, as cenas que ele vê nos sonhos, que ele vê nas imaginações ativas. A imaginação ativa, para quem não sabe, é como se fosse sonhar acordado. Então, a pessoa se coloca em um determinado estado em que ela deixa vir à tona as imaginações, as fantasias inconscientes. E começa até a dialogar com os próprios personagens que aparecem. Então é um pouco difícil qualificar o que é o livro vermelho. Durante um determinado período ele ficou em dúvida se ele publicava ou não o livro vermelho. Ele não publicou, tanto que foi publicado só recentemente, ele ficou durante muitos anos guardado. Isso foi publicado em 2010. E por que não foi publicado? Porque quem olha e não conhece a ideia do Jung, as ideias dele, o conceito de inconsciente, o livro parece um surto psicótico. Então, ele vai dialogando com determinados personagens, ele dialoga, por exemplo, com o diabo, com Deus. Em determinado momento ele faz como se fosse um crucificado e tal. Tem uma série de simbolismos bastante, poderia dizer até bizarro, né? Mas é interessante como que ele interpreta, como que ele pensa, como que ele analisa mesmo o que surgiu. Então ele tem aquele sonho, aquela visão, aquela imaginação ativa e depois ele tenta trabalhar, tenta reescrever, tenta repensar o que ele vivenciou para trazer aquele conteúdo do inconsciente para a consciência, para tornar aquilo mais próximo e ter uma ampliação da consciência mesmo. Então é isso, gente. O vídeo ficou bem mais longo do que eu imaginava. Eu ia falar rapidamente sobre cada um dos volumes. Eu acabei fazendo isso, né? Mas como são 18 volumes e são muitas obras, também são muitos livros divididos, assim. Então, resumindo essa visão sobre a biografia intelectual do Jung, ele tem uma fase inicial psiquiátrica. A psiquiatria, como a gente sabe, ela não é um pensamento muito refinado. Ela é classificatória. Então, como a gente tem hoje o DSM-4, agora recentemente está saindo o DSM-5, é um pensamento classificatório. Você lista determinados sintomas e coloca aquilo como a doença X ou a doença Y. Se tiver um ou mais sintomas, você coloca na doença Z. Então é puramente classificatório. O Jung, como ele era um pensador, desde o começo ele não ficou muito satisfeito com esse tipo de classificação.
Então logo ele começa a tentar achar uma resposta a respeito das causas, dos sintomas, do prognóstico, de como seria possível tratar aquilo. Ele encontra no Binet, e no Janet e no Bloiler os primeiros autores para fazer esse percurso, para conseguir elevar um pouco mais o pensamento da psiquiatria de então. E evidentemente que no Freud que ele encontra o pensador mais genial. Mesmo a gente tendo mais, eu, por exemplo, tenho muito mais interesse com a obra do Jung, claro, do que com a obra do Freud, embora eu tenha estudado muito a obra também do Freud, do Lacan e de outros psicanalistas. A gente tem que reconhecer, obviamente, o Freud como um escritor genial. E a inovação que ele fez é realmente assim sem precedentes, porque ele conseguiu fazer e dar uma primeira interpretação lógica, sistemática das doenças mentais. Então, logo que ele entra em contato com a obra do Freud, ele começa a citá-la. Então, ele cita o estudo sobre a histeria, ele cita a interpretação dos sonhos já na tese de doutorado, já no primeiro volume. No segundo volume, os estudos experimentais, ele começa a elaborar a ideia do complexo. E, curiosamente, essa ideia do complexo também depois reaparece em complexo de ética, em complexo de inferioridade, dando ao Jung o status de um importante psicanalista. Ele teve uma importante contribuição à história da psicanálise também. Eles passam aqueles anos ali de 1906 a 1912 juntos, trabalhando, contribuindo, expandindo a psicanálise. Eles viajam para os Estados Unidos. Então, Freud e Jung eles têm um contato bastante próximo. O Jung é o primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional. Depois disso, ele rompe totalmente com a perspectiva do Freud, embora sempre cite, criticando, às vezes elogiando, mas ele mantém uma visão que tem importância também e que dá relevância para a psicanálise. E logo depois do rompimento, ele cria a própria abordagem de psicologia dele, que é a psicologia analítica. Então, na psicologia analítica, eu fiz essa divisão nesse vídeo entre uma primeira fase em que ele está tentando pensar a psicologia da consciência, a relação do eu com o inconsciente. Uma segunda fase em que ele pensa e tenta estabelecer o conceito de arquétipo. Esse conceito é bastante difícil de ser explicado em poucas palavras. Ele mesmo tenta diversas epistemologias para tentar explicar o que é um arquétipo. Ele tenta uma epistemologia kantiana, ele tenta uma epistemologia da biologia e, enfim, dos instintos, né? E então ele tem essa fase, que é a fase que ele vai pensar o simbolismo dos arquétipos e ele cria a ideia de inconsciente coletivo. Então a primeira fase é uma fase que ele pensa a psicologia do eu e do inconsciente, a segunda fase dentro da psicologia analítica, que é a fase do inconsciente coletivo, dos arquétipos e dos símbolos, e uma terceira fase que a gente diz que é a psicologia da alquimia. A alquimia toma todo o campo de preocupações do Jung até 1961, quando ele morre. Então, os últimos 10 anos, por exemplo, da vida dele, ele trabalha só nesse Mysterium Cognitionis. Ele trabalha só nesse livro, junto com a maior colaboradora dele, que é a Marie-Louise Bonfils. Eu creio que eu não citei o terceiro volume do Mysterium. Eles pegam, é um texto escrito pela Marie-Louise, mas com a aprovação, claro, do Jung, é um texto colaborativo, mas está dentro das obras completas, em que eles pegam um texto que é atribuído ao São Tomás de Aquino, que é o Aurora Consurgens. Então, nesse texto, eles interpretam juntos, né, mas principalmente a Marie-Louise, o problema da união psíquica, um texto atribuído, possivelmente, do São Tomás de Aquino, um dos maiores filósofos que jamais existiu. Então é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenha conseguido explicar para vocês o panorama das obras completas, né? No curso que nós estamos lançando, o curso jung.com, a gente vai trabalhar cada um desses volumes de uma maneira bastante detalhada, com videoaulas também, com textos e com grupos de estudo. Então, eu espero que vocês acessem o nosso site e que vocês se inscrevam em cada um dos cursos, ok? Muito obrigado pela atenção.
Valeu!